Hoje eu quero falar para vocês sobre algumas dicas técnicas que com certeza irão te ajudar a você vencer. Sabe aquela coisa de viver atormentado com o que os outros dizem sobre você? Você não imagina quantas pessoas no mundo inteiro que vivem tristes, deprimidas, angustiadas, arrasadas por aquilo que falam sobre elas. Até porque não é fácil, vamos admitir que não é fácil você conviver com o fato de que pessoas estão falando sobre você, estão falando de sua vida. Então, todos os dias, pessoas estão passando mal, se sentindo tristes, escondidas em algum lugar, ou sem ânimo para trabalharem porque souberam que seu nome estava sendo difamado, ridicularizado, porque disseram alguma coisa sobre elas. Então, é sobre isso que eu quero hoje falar, conversar com você. Mas, antes de qualquer coisa, não se esqueça de se inscrever no meu canal, de deixar seu like, seu comentário e, claro, gostando desse vídeo, compartilhar para também ajudar outras pessoas. Então, hoje eu quero apresentar aqui 3 dicas que eu diria que são poderosas para você superar isso, para você poder caminhar, viver a sua vida, realizar seus sonhos, sem se preocupar com o que os outros dizem, com a opinião das outras pessoas, com a crítica dos outros sobre sua vida, tá certo? Então, a primeira e muito importante de todas das 3 que eu vou aqui apresentar para você é o seguinte: quando uma pessoa ela tem um objetivo, quando ela tem um propósito, quando ela tem uma missão na vida, é mais difícil da crítica dos outros, do falatório dos outros prejudicarem ela. Geralmente indivíduos que têm um propósito. Quando você tem uma missão, quando você é apaixonado por algo, você consegue ir adiante. Inclusive, os discípulos de Jesus, eu vou já tocar num ponto importante sobre a questão de Jesus, né? Os discípulos de Jesus, eles, por exemplo, eles morreram. Uns foram apedrejados, outros foram crucificados, tiveram mortes terríveis. Mas eles conseguiram vencer, eles conseguiram superar isso, porque eles tinham uma missão, um propósito, algo que eles estavam apaixonados. Então, falarem mal deles, criticarem, inventarem mentiras sobre eles, não tinha tanto efeito, porque eles tinham um grande propósito. Então, pessoas que têm um propósito, pessoas que têm uma missão, pessoas que têm um objetivo, elas conseguem superar, elas conseguem resistir com mais força aquilo que dizem sobre elas, mais do que outras pessoas, quando não têm um propósito na vida. Então, ter um propósito, tá certo? É o primeiro ponto, é a primeira técnica que você deve ter na sua vida para você superar, vencer quando os outros estiverem falando mal da sua vida. Porque fingir que você se sente bem por aquilo que os outros dizem, claro que não é bem assim, ninguém é feito de pedra, né? Então, de qualquer maneira, quando sabemos que pessoas estão falando a nosso respeito, a gente se sente incomodado. Agora, quando nós temos um propósito, quando nós temos uma missão, uma razão para viver, aí essas coisas elas perdem o sentido. É mais fácil você caminhar assim, tá certo? A segunda dica, né? A segunda coisa que você deve considerar para que o que os outros dizem sobre você, ou você estiver sabendo que estão falando sobre sua vida, te difamando nas redes sociais, primeira dica fenomenal é a seguinte: preste atenção. Você só bebe aquilo que você quer. Concorda comigo? Se alguém te oferecer um copo, um cálice, veneno, você toma? Claro que não. Então, você só engole, você só aceita as mentiras, as críticas, as resenhas, aquilo que dizem a seu respeito, se você quiser. Se você aceitar, então isso vai te prejudicar. Assim como o copo com veneno, o cálice com veneno, você toma se você quiser, se alguém te oferecer. Então as críticas, os falatórios, é como se alguém estivesse oferecendo veneno para você. E você só toma se quiser. Então, quando a gente compreende isso, aí tem lógica, aí a vida tem sentido. Então a gente consegue caminhar, a gente consegue ir em busca daquilo que quer. A vida se torna mais fácil e tem mais sentido para viver. Quando você não tem isso em mente,
aí o que vão dizer a seu respeito realmente começa a ter um peso. E aí você vai ficar arrasado, você vai ficar triste. Então, quantas pessoas que prejudicaram suas vidas por aquilo que os outros disseram a respeito delas, porque aí elas se deixaram levar pelo falatório, se deixaram levar pelas críticas, foram bater de frente, enfim, e piorou mais ainda. Então, vamos lembrar, primeira dica, né? A primeira técnica é que você tem que ter um propósito. O segundo é que você só bebe aquilo que você quer, tá certo? E o terceiro, preste a sua atenção como também essa terceira dica, entendeu? É muito importante. Que o falatório passará. Ou seja, aquilo que falam sobre você agora tem peso, né? Todo mundo está falando, todo mundo está comentando, as pessoas estão falando sobre sua vida, mas isso vai passar. Tem peso hoje, tem força hoje, mas depois de alguns dias e algumas semanas as pessoas vão deixar de falar. Olha só, o que alguém falou de você há 5 anos atrás, alguém está falando hoje? Tem peso hoje? Imagina quantas pessoas que já morreram há décadas atrás, ou séculos, e que muitas vezes elas estavam arrasadas, preocupadas porque os outros estavam falando da vida delas. Aí elas morreram aqueles que falavam também delas. Entendeu a lógica? Então é o seguinte, pense nisso, entenda. Se estão falando agora da sua vida, se estão te criticando, se estão mentindo a seu respeito, amanhã, depois de amanhã, essas coisas já não terão mais tanto peso assim. E depois de alguns anos, entendeu agora? Então, se a gente compreender isso, poxa, a nossa vida ganha um sentido maravilhoso. Então, vamos lembrar das 3 técnicas que a gente deve usar na nossa vida, 3 dicas infalíveis. Você tem que ter um propósito, tá certo? Você só bebe aquilo que você quer e lembrar que o falatório, os falatórios ou as coisas que disserem a seu respeito, elas passarão. Então, tem força hoje, mas depois não tem mais nenhum peso e as pessoas vão esquecer. Então, se você compreender essas 3 coisas e procurar viver, colocar em prática, aí sim, sua vida vai ganhar mais sentido e você poderá ir em busca das suas realizações e ser feliz de verdade. Então, fica aqui essas 3 dicas. Até o próximo vídeo e fique na paz.